Por mais que você fique, lívido com o tratamento de sua mãe, tente não levar isso para o lado pessoal. Lembre-se de que ela está lidando, está projetando as suas feridas, seus problemas, seus sentimentos ruins em relação a si mesma em você. O mais importante é encontrar maneiras de lidar com isso. Procure um profissional. Embora haja uma chance, por menor que seja, por minúscula que seja, de resolver isso por meio de discussões saudáveis ou terapia familiar, infelizmente, eu confesso que existem alguns relacionamentos entre pais e filhos que são impossíveis de serem reparados. Uma escolha que só pode ser feita por você. Não existe conselheiro que diga a você qual é a melhor decisão para você tomar. A escolha tem que ser sua, pessoal, independente. O profissional vai cuidar de você, das suas feridas, do seu emocional. Vai juntar os seus pedaços, vai colocar você inteiro. Mas a decisão sobre você, sobre esse relacionamento, é uma decisão pessoal. Porque existem sim relacionamentos entre pais e filhos impossíveis de serem reparados. O importante é você não sentir vergonha pela forma como você decide lidar com essa situação. Seu bem-estar mental deve vir em primeiro lugar, se você quiser se envolver em relacionamentos saudáveis. Então, tá pronto? Descobriu que sua mãe é tóxica? Você está pronto ou pronta para começar sua jornada de cura? Se tiver, procure um profissional ou me procure. Acho que você vai apreciar minha forma de trabalhar. Mas, se você quer fazer crucificação, é entre você e Deus. Lembrando que, se a sua mãe é tóxica, ela é doente. Ela precisa de tratamento. E se você não tem capacidade fraternal de influenciar sua mãe para se tratar, peça a alguém que conhece ela, que ela respeita, para fazer isso, para ajudar sua mãe. Você precisa de tratamento se você tem uma mãe tóxica e sua mãe precisa de ajuda. Se cuidem, cuidado. Mãe tóxica fere, humilha, maltrata, destrói e abusa. Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que você está vindo nesse canal, por favor se inscreva, comente, compartilhe. Dá aquele like duplo, triplo, múltiplo. Divulga esse canal. Convida os seus amigos que estiverem passando por algum problema emocional. Aqui você vai receber informação sobre distúrbios de personalidade, principalmente narcisista, mas também de outros distúrbios. Aqui também você vai encontrar uma comunidade amorosa, carinhosa, que vai receber você de uma forma que você talvez não conheça, nunca tenha sido tratado ou tratada, tá bom? Moradores da casa, aquele beijo, aquele abraço, gente.
ainda não posso falar direito. A luz está me incomodando, tô tendo ainda dores de cabeça, não tô legal, tá? Mas tô aqui para gravar o vídeo e espero que vocês entendam, dê muito like para me motivar, porque não é fácil você falar sentindo dores. Então, nosso tópico de hoje é mãe tóxica. Eu sei que muitas pessoas que me seguem têm problema com mães. Sei também que muitas pessoas que me seguem não concordam com a forma como eu falo sobre as mães. Que gostam de jogar pedra nas suas mães, né? Gosta de pendurar a mãe na cruz e ficar... Eu falo profissionalmente. Então eu não sei... Não saberia falar sobre experiência pessoal. Eu falo sobre experiência profissional. Eu falo de distúrbio de personalidade, eu falo de comportamento. O comportamento ele pode atingir todas as pessoas, inclusive a mim. Palavras ofensivas, denegrindo a pessoa. Eu não falo, gente. Não foi para isso que eu estudei. Eu estudei para me educar de todas as formas. Não só na minha profissão, como me educar como pessoa, tá? Ser uma pessoa social. Tanto é que no final eu escolhi psicologia social para saber me comportar socialmente e melhorar a pessoa que eu era socialmente. Entenderam agora? Então vamos lá. Os narcisistas, eles devoram as pessoas. Eles consomem, eles absorvem, eles chupam, eles sugam e absorvem toda a energia da outra pessoa. Então, depois que eles consomem, eles descartam. Mas em família é diferente. A família, ela não te descarta. Se você tem uma mãe tóxica, ela não vai te descartar. Um pai tóxico, ele não vai te descartar. Eles vão ficar ali te maltratando até o último dia da vida deles. Porque um parceiro, um amigo, um chefe, um colega, eles te descartam depois que eles sugam tudo de você. Depois que eles te devoram, eles pegam e jogam sua carcaça fora. Os pais não. Eles devoram, mas eles querem continuar ali. Tipo, eu já falei em um vídeo como é que o crocodilo faz, né? Ele não come a presa de vez. Ele deixa um pedacinho lá em cima da pedra e ele fica lá dentro da água só observando, olhando, sabe, admirando, pensando como é que ele vai lá para comer o resto. Os pais narcisistas são assim. Eles não descartam os filhos. Eles querem que os filhos fiquem ali para eles devorarem cada dia um pedacinho, até o fim da vida deles. Pais narcisistas são narcisistas porque querem? Claro que não. Eles também vieram de pais narcisistas. Os pais dos seus pais vieram dos seus bisavós narcisistas. E foi um comportamento geracional. Esse vídeo vai ser grande. Então eu vou aqui explicar a vocês, eu vou dar a vocês 15 sinais de uma mãe tóxica, tá bom? Mas antes nós vamos falar sobre esse comportamento, sobre a parte espiritual, sobre a parte humana dessa história de família e de mãe. Se o comportamento da sua mãe fez você vasculhar, né? Você estava aí vasculhando
pela internet em busca de informação sobre mãe tóxica, então a sua situação deve ser terrível. Quando uma pessoa vai buscar informação sobre coisas desagradáveis na internet, é porque a situação dela é terrível. A verdade é que uma pessoa tóxica pode tornar a sua vida estressante ao ponto de você dizer que vive no inferno. Seja essa pessoa sua mãe, seu pai, seu familiar ou não. Você pode amar muito sua mãe, não deve tolerar o comportamento prejudicial dela. Então, quando nós estudamos sobre comportamento familiar, porque como vocês sabem, a minha formação como conselheira religiosa, como conselheira cristã, foi sobre família. Então, primeiro eu vou dizer a vocês o que significa ser uma pessoa tóxica e por que essa pessoa se torna assim. Também eu vou abordar como também eles se sentem, né? Como isso afeta não só o seu bem-estar, como o bem-estar deles. Conhecer os sinais de uma mãe tóxica ou de um pai tóxico é o ponto de partida para você encontrar maneiras de lidar com eles sem ter que parar no hospital. Embora, na maioria dos casos, exista a esperança de salvar esse relacionamento, pais e filhos, distanciar-se pode parecer a opção mais atraente. A decisão geralmente depende do nível de toxicidade da sua mãe e também do seu nível de tolerância e os efeitos gerais do comportamento dela na sua saúde. Porque certamente quando você foi vasculhar a internet para procurar informação, é porque esse comportamento familiar já afetou a sua saúde. O que é uma pessoa tóxica? Uma pessoa tóxica, ela é descrita pela psicologia como qualquer pessoa que se comporta regularmente de uma maneira que torna o bem-estar do outro angustiante, desregulado. O indivíduo normalmente ele possui traços. As pessoas tóxicas elas possuem traços centrais que facilmente desencadeiam tensão, conflito em casa, no trabalho e nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos pessoais e nos seus relacionamentos profissionais. As pessoas os filhos acabam se sentindo magoados, emocionalmente exaustos e sentindo outras emoções negativas quando interagem com essa mãe tóxica. O comportamento tóxico podem ser óbvios ou sutis e como vocês já viram em vários vídeos que eu fiz, os tipos de narcisistas, a forma como você se sente vai depender do nível narcisista que a sua mãe, ou da classificação que a sua mãe tóxica pertence. Viver com pessoas tóxicas tem vários perigos.
Ninguém gosta de viver uma vida de raiva. Ninguém gosta de viver próximo ou de conviver no mesmo ambiente de pessoas que os deixam com raiva, confusos, sem valor. E é exatamente assim que alguns indivíduos tóxicos fazem seus filhos sentir-se. Então você passa a ter uma espécie de alergia à sua mãe ou a seu pai. E o que é que você faz ou o que é que você quer fazer quando alguma coisa te causa alergia? Você quer ficar distante. Você não quer mais tocar naquilo, você não quer mais se aproximar, né? Você entra num ambiente que te causa alergia, você come uma coisa que te causa alergia, você não quer mais, você quer distância daquilo. Então, pais narcisistas, mãe tóxica, dá essa reação nos filhos. Eles não querem ficar perto da mãe. Ao mesmo tempo, não há problema de você ter empatia, né? À medida que você vai entendendo as motivações da sua mãe tóxica. À medida que você vai entendendo o comportamento dela. Às vezes, esse reflexo é de como eles estão tentando lidar, eles estão tentando lidar com o que está acontecendo dentro deles. O estresse, o trauma psicológico que eles trouxeram lá dos pais deles, da vida que eles levaram, até chegar o dia de conhecer seu pai ou sua mãe e gerar você. Eles têm uma história. Você não pode esquecer que a sua mãe tem uma história. E talvez a história da sua mãe tóxica você nem conheça, você nem sabe. Porque normalmente as mães, elas escondem a vida que elas tiveram dos filhos. E fica mais difícil você entender sua mãe se você não conhece o passado dela. Entende? Então, ter um pouco de empatia, não pelo abuso, mas por aquela pessoa. Porque aquela pessoa está sofrendo. E como ela não sabe, como ela tem vergonha de expor o sofrimento dela, como ela tem vergonha da fragilidade, da vulnerabilidade dela, o que é que ela faz? O que é que sua mãe faz? Ela começa a te agredir, porque é a forma dela desabafar. Ah, Jane, mas eu tenho outros irmãos e ela só faz isso comigo, porque você é a pessoa mais parecida com a sua mãe, tá bom? Você é a pessoa que mais lembra a sua mãe o que ela passou. Pensa nisso, pensa nisso. Vamos lá, não tô passando a mão pela cabeça de mãe tóxica não, tá? Mãe tóxica precisa de tratamento, tem que ir para o psiquiatra ou para um psicólogo. Se quiser se tratar comigo, eu tô aqui. Outras causas profundas que pode tornar uma mãe tóxica. Ela tem baixa autoestima. Ela não é feliz com seu pai. Ah, mas meu pai é uma pessoa maravilhosa. Seu pai é uma pessoa maravilhosa para você, mas você não sabe o que acontece lá, entre quatro paredes. Você não sabe o que seu pai fez com sua mãe antes de você chegar. Então não fica dizendo que seu pai é essa coisa linda, maravilhosa, boazinha, não, porque só quem dorme junto é que sabe quem é o outro, tá bom? Você não sabe quem é seu pai, você não conhece quem é seu pai. Ai, Jane, mas minha mãe é maravilhosa, meu pai é que não presta. Você não sabe quem é sua mãe, você não sabe o que é que acontece entre eles, tá bom? Então não fica defendendo um e jogando o outro no fogo do inferno, não. Vamos falar de ser humano. Ser humano tem problema, ser humano é complicado, ser humano é difícil de você entender, tá bom? Mas ninguém tem o direito de pegar o outro, principalmente a sua mãe ou o seu pai, colocar numa cruz e ficar espetando lá com o tridente. A não ser que vocês sejam uns demôniozinhos também. E não pense que existem filhos totalmente maravilhosos não, tá?
Ai, Jane, você hoje está cruel. Não, não tô cruel não, tô falando de pessoas, de gente, de comportamento, tá bom? Então, sua mãe pode ter transtornos mentais, hereditários inclusive. Sua mãe pode ser borderline. Sua mãe pode ser narcisista. Sua mãe, porque quando a gente fala tóxico, nós estamos incluindo várias coisas. Sua mãe pode ser bipolar. Sua mãe pode ser esquizofrênica. Vai pesquisar as doenças da família. Quando você vai no médico, o médico pergunta se tem alguém doente na família. Quais são as doenças da sua família? Para poder fazer o seu histórico. Então, sua mãe tóxica, ela pode realmente não reconhecer os efeitos das ações dela sobre você, sobre os seus filhos, sobre os entes queridos, né? É por isso que eu costumo dizer que da necessidade de você ter um pouco de empatia, ou melhor dizendo, compaixão por essa pessoa, ter um pouco de compaixão por essa pessoa. Mostrar empatia, mostrar compaixão pode ajudar a mudar a forma como essa mãe se relaciona com você. Cortar relações com essa mãe é uma boa ideia? Não precisa ser uma relação, não precisa ser tão radical, na maioria das vezes, tá? Afinal, essa pessoa é sua mãe e há maneiras menos drásticas de gerenciar um relacionamento. Só que você precisa aprender a fazer isso. Felizmente, essa pessoa é quem te colocou no mundo. Se existir uma única coisa para você agradecer na sua vida, uma única coisa para você agradecer na sua vida, é porque você existe. E você existe porque essa pessoa te deu vida. Essa pessoa te gerou. Isso é motivo para você tentar fazer o relacionamento funcionar. Existem algumas mães que abandonam seus filhos no berço, na maternidade, quando é pequeno, quando é jovem. Mesmo assim, se você a conhece, se você vive com ela, mesmo não importa o que a sua mãe fez, tente ter uma convivência, um relacionamento civil com essa sua mãe. Ter um relacionamento civil com qualquer pessoa, mas principalmente com sua mãe, é uma forma de provar que você não é igual a ela. Tá bom? Eu vejo pessoas famosas aqui no YouTube, famosas, famosíssimas. Pessoas com milhões de seguidores aqui no YouTube, que são filhas, dizem que são filhas de mãe narcisista, mas só que quando essas pessoas abrem a boca, você percebe que essa pessoa é tão narcisista quanto aquela mãe que ela está falando. Abre a boca, qualquer psicólogo sabe que aquela pessoa é narcisista. Tanto quanto a mãe que ela está falando, sacrificando, botando na cruz e pregando prego. Estão entendendo? Então essa pessoa, e existe algumas que são terapeutas de formação. Eu vou descrever aqui o que é uma pessoa tóxica. É uma pessoa que tem um comportamento abusivo, um comportamento ofensivo, um comportamento que descaracteriza o respeito, né, a empatia e o sentimento afetivo, o sentimento humano por outra pessoa. Uma pessoa tóxica,
quando outra pessoa está próximo, ela sente angústia, ela sente necessidade de sair de perto, ela não se sente bem. Mesmo você sendo uma pessoa adulta, é natural que você espere ser bem tratado pela sua mãe. É natural que você espere que a sua mãe esteja lá para você. É natural que você espere que a sua mãe lhe trate com respeito, já que não pode tratar com amor. É natural também que você receba da sua mãe um pouco de compaixão. Afastar-se de uma mãe tóxica não é uma coisa agradável. É uma decisão difícil, mas às vezes você precisa fazer o que precisa fazer, simplesmente para se proteger. Às vezes você é necessário se afastar da sua mãe tóxica para você recuperar sua saúde, para você recuperar o seu equilíbrio emocional e para você não se tornar uma pessoa tóxica igual a ela. Então eu vou aqui dar 15 sinais que se você tem dificuldade de se relacionar com a sua mãe, eu vou dar aqui 15 sinais que pode você descobrir quais desses sinais são peculiares na sua mãe. Uma mãe tóxica, ela pode transformar a vida de seus filhos ou de um filho em um inferno. E ai de você se você estiver na linha de fogo dela. Você pode não conseguir identificar porque não gosta da maneira como sua mãe lida com você. Aí você não identifica, você não aprende a lidar com ela porque você não tem nervos para parar, para pensar, analisar como é sua mãe e por que ela faz isso. No dia que você parar para pensar sobre aquela pessoa com um pouco de compaixão, você vai, mesmo que tenha que ficar longe, tá, gente? Porque algumas pessoas necessitam, por uma questão de sobrevivência mesmo, se afastar dessa mãe tóxica. Então, isso normalmente ocorre porque os sinais de uma mãe tóxica estão mais relacionados com a forma como você se sente perto dela. Sua mãe tóxica provavelmente fará ou dirá coisas que fazem você se sentir angustiado ou angustiada, inferior, deprimido ou deprimida, culpado ou culpada, envergonhado ou envergonhada, indigno ou indigna. Se sentir lixo mesmo, tá? Então, vamos começar essa lista dolorosa. Uma lista dolorosa de comportamento que caracteriza uma mãe tóxica. Primeiro, ela adora julgar e criticar você. A mãe é a cuidadora primária, mais próxima que uma criança pode ter, que um ser humano pode ter. As mães têm o dever de nutrir seus filhos e fornecer um ambiente seguro para que eles se desenvolvam física, mental e emocionalmente. Uma mãe excessivamente crítica vai bater em você pelo menor erro e fazer você duvidar da sua capacidade de fazer algo certo. Ela criticará praticamente tudo, absolutamente tudo que você fizer e nunca dará um elogio, nunca fará você se sentir útil, tá?
ela vai fazer você sentir que não há problema em cometer erros. Você ficou com a sensação envergonhada ou como se estivesse sempre aquém da expectativa dela? Se você se sente assim, com a sua mãe crítica, a sua mãe é uma mãe tóxica. Segundo sinal que você está vivendo com uma mãe tóxica. A sua mãe, ela precisa reconhecer que você agora é adulto, mas ela não reconhece. Ela te trata como se você tivesse 5, 6, 7 anos de idade. Quando nos tornamos adultos, devemos ser tratados como adultos, principalmente pelos nossos pais, incluindo a nossa mãe. Falar com você ou ser condescendente tem uma maneira de fazer você se sentir pequeno e inferior. Sua mãe pode ter o hábito de explicar as coisas em detalhes, como se dissesse que você não é inteligente o suficiente para entender o que ela está falando. Algumas mães mostram chega a ser monstruoso isso, chega a ser cruel isso, gente. Algumas mães, elas têm um tom de frustração. Elas falam com os filhos ou com o filho ou a filha em tom de frustração e desgosto, com a intenção de afirmar o poder e o controle dela e diminuir você em apenas um golpe. Isso é estranho o suficiente para você entender a forma snob como sua mãe fala com você para você ser pequeno e a forma snob como ela fala com os outros para que os outros se sintam melhor. Então você consegue identificar a forma como sua mãe lhe trata e a forma como trata as outras pessoas. Ela trata de uma forma diminutiva com você e de uma forma que as outras pessoas se sentem bem. O terceiro sinal que sua mãe é tóxica: mãe manipuladora. A manipulação é a característica marcante, de acordo com a psicologia, de pai tóxico. Mas existem sim mãe manipuladora. Manipulação refere-se ao uso de tática para fazer alguém pensar, agir e sentir de uma determinada maneira, da maneira que o manipulador quer e acha que é certo. É também uma das estratégias usada pelos narcisistas para satisfazer suas necessidades egoístas. Sua mãe pode preencher você de elogios, amor ou presentes para conseguir o que quer. Então essa é uma mãe manipuladora. Ela te dá uma coisa para ter outra em troca. Ela faz uma coisa para você para que você faça uma coisa para ela. Ela facilita uma coisa para você facilitar 10 coisas para ela. A sua mãe tóxica, inclusive, ela pode fazer coisas que pode afetar a moral da família ou do seu pai. E ela pode tornar você cúmplice se ela for manipuladora. Coisa bem sinistra isso. Então, além disso, uma mãe manipuladora, ela pode fazer exigências irracionais e fazer você se sentir culpado por cuidar das suas necessidades antes das delas. Ou seja, a sua mãe pede para você fazer uma coisa, mas você, um exemplo, você é um estudante, né? Ou você trabalha em um trabalho, casa e tal, e você tem um horário para entregar aquilo. Você tem horário para mandar o seu trabalho para a escola. Você tem horário para você resolver o seu trabalho. Mas a sua mãe
vai te diminuir, te ofender e fazer você se sentir o pior filho ou a pior filha se você atender às suas necessidades antes de atender às necessidades dela. Ela pode também te chantagear com algumas frases bem conhecidas. Se você me ama, você fará isso por mim. Ou então ela dizer, você não me ama. Isso vai fazer você se sentir culpado. É uma tática usada para você sempre atender, em primeiro lugar, as necessidades dela. Se você não fizer do jeito que ela quer, ela vai fazer você se sentir tão pequeno, mas tão pequeno, porque ela vai jogar muitos favores que ela fez para você, né? Favores na sua cabeça, na sua cara. E ela vai, inclusive, cobrar de você a forma como ela cria você, a forma como ela te criou. Ela vai dizer que ela sacrificou a vida dela, que ela fez isso, que ela fez aquilo, blá, 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 blá. Ela vai fazer críticas. E vai dizer mesmo que você deve favores por tudo que ela fez por você. Vai te jogar na cara. Essa é a mãe manipuladora. O quarto sinal, a mãe que faz você se calar. Quando se trata de mãe tóxica, você simplesmente é mudo, você não tem voz. Ela não apenas supera praticamente todas as conversas que envolvem você, mas também não ouve você e não permite que você responda. Não há como ter um relacionamento saudável com uma mãe que insiste em manter o filho ou a filha amordaçado, né? Porque essa é a expressão. Você tem uma mordaça. Nem com seus próprios amigos você pode conversar. A comunicação deve ser bidirecional, para permitir que todas as partes digam o que pensam e o que sentem. Mas com uma mãe tóxica, não. A conversa tem que ser unilateral. Não é justo que você tenha que calar a boca só porque ela diz isso. Ela é sua mãe, sim, ela é sua mãe. Mas você é adulto e merece o mesmo respeito que ela exige de você para ela. Por que ela exige que você respeite ela? Porque ela é uma pessoa adulta, senão ela não tinha parido você. E se ela é uma pessoa adulta, ela tem que entender também que o filho e a filha dela ficou adulto e precisa ser respeitado. Então, tire a sua mordaça, fale, faça ela te escutar. Se ela não quiser, você escreve, bota lá na geladeira, manda um e-mail, manda uma mensagem para as redes sociais dela, não publicamente, manda mensagem privada lá no inbox. Porque se você botar publicamente, você aprendeu com sua mãe a ser igual a ela. Quinto sinal, mãe tóxica, egocêntrica. É tudo sobre eu. Né? Então, a sua mãe egocêntrica, ela tem um comportamento de um pai materno. Ninguém mais importa. Desde que ela tenha seus desejos e necessidades atendidas e suas opiniões ouvidas, você não existe. É exatamente assim que as pessoas egocêntricas agem. Sua mãe vai buscar o máximo de atenção que puder de você e dos outros para se sentir importante. Que o egocêntrico, para ele, o que importa é ele ser importante. Você é forçado ou forçada a ouvi-lo desabafar sobre seus problemas e fornecer soluções.
Tente fazer com que ela retribua o favor e ela dirá que está ocupada para você. Ela vai dizer mesmo. E vai jogar na cara coisas que você não fez quando ela pediu. Relacionamentos saudáveis envolvem dar e receber. Você não deve aturar sua mãe, seu pai materno, que é a sua mãe egocêntrica, tá? Deve chamar atenção para o comportamento dela. Diga mesmo, você é egocêntrica, não ofendendo, tá? Pega um dicionário, printa o que é egocentrismo, manda para sua mãe. Sexto sinal de mãe tóxica. Ela ilumina você. Você sabe o que é essa expressão ilumina? Sua mãe faz gaslight com você. Iluminar é gaslight, gente. Sua mãe ilumina você. Você se sente louco, maluco, doido quando você fala com sua mãe? Então sua mãe está fazendo gaslight com você. Ela pode estar dando um gaslight em você. Gaslight é uma forma de manipulação psicológica que efetivamente instila dúvida sobre um assunto em particular. Ela vai mentir, enganar e desviar para mantê-lo fora de ordem. Depois de um tempo, você pode começar a questionar sua própria sanidade. Sua querida mamãe provavelmente diz coisas como: eu nunca falei isso para você, meu filho. Eu nunca disse isso. Você está me levantando falso. Isso é mentira. Acho que você tem um problema. Você está precisando ir no médico. Mentir e negar faz parte do comportamento de pessoas que usam gaslight. São pessoas que querem os interesses deles a qualquer custo. Mentir e enganar faz você questionar seus sentidos, questionar sua visão, sua audição, questionar o que você falou. As mães iluminadas, né? Elas fazem isso. Elas iluminam os filhos. Elas fazem gaslight com os filhos. Sétimo sinal que sua mãe é tóxica. Mãe abusiva. O abuso físico e emocional pode ocorrer dentro do relacionamento entre pais e filhos e pode ser tão prejudicial psicologicamente quanto o abuso físico e sexual. Se você passou por isso quando criança, sua mãe pode continuar o abuso emocional como forma de controlar e dominá-lo na idade adulta. Sinais de que você pode ter sido criado por uma mãe tóxica. Uma mãe tóxica, ela pode causar o inferno da sua vida. E ai de você se você estiver na linha de fogo dela. O abuso emocional inclui críticas constantes, ameaças, rejeição, falar com você e negligenciar emocionalmente. Se você luta com transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, baixa autoestima, esses sintomas podem estar relacionados à sua mãe abusiva, ao comportamento abusivo da sua mãe. Então vamos para o oitavo sinal. Mãe que não respeita limite. Mãe que não respeita limite, ela pensa
ou melhor, ela não pensa que ela precisa respeitar suas decisões e a sua privacidade. Mãe que não respeita limite, filhos não têm privacidade. Mãe que não respeita limite, não acha que o filho é adulto. Em um lugar em sua cabeça, ela se convence de que teu título de mãe lhe dá direito irrestrito de mexer no seu telefone, mexer no seu quarto, abrir suas gavetas, ligar o seu computador, ter todas as suas senhas de banco, de redes sociais, do seu computador, do seu laptop, do seu tablet, do seu telefone, seja lá o que for. A mãe sem limite, a mãe tóxica sem limite, ela acha que os seus pertences pessoais são direitos exclusivos dela, inclusive a sua esposa ou esposo. Ela ultrapassa os seus limites fazendo perguntas intrusivas sobre sua vida pessoal íntima. Francamente, isso não é da conta de ninguém, muito menos de uma mãe. A razão pela qual uma mãe faz isso é porque ela é imatura, tá? Ela é imatura. Pessoas imaturas querem manter o controle sobre os outros. Diga à sua mãe que você está se sentindo violado ou violada pela intrusão dela. Não dê as suas senhas, não dê acesso à sua mãe. Se você quiser fazer isso, que seja de livre e espontânea vontade. Não porque sua mãe se comporta como se fosse uma bebezinha, tá? Imatura, que só tem maturidade para sexo, né? Mas para ser mãe, não. Falei para vocês que esse vídeo era longo. Gente, eu não posso falar direito, por isso que eu tô assim com dificuldade de falar. No sinal que a sua mãe é tóxica. Ela faz você se sentir mal e incapaz com as suas próprias decisões. Uma das maiores responsabilidades de uma pessoa adulta é ter que tomar decisões por conta própria. É isso que faz uma pessoa independente, autônomo, livre, tomar suas próprias decisões. Há uma sensação de independência e satisfação sempre que essas decisões nos levam ao sucesso. Pedir opinião a uma mãe sensata, a uma mãe normal, a uma mãe séria, a uma mãe, né, considerável, é uma coisa. Pedir opinião, não decisão. Decisão é pessoal, cada um que tome a sua. Agora, pedir opinião à sua mãe, se sua mãe for normal, é normal também pedir a opinião da mãe, tá? Agora, decisão quem toma é você, porque você é uma pessoa adulta. Então, chega a sua mãe tóxica criticando você, porque você aceitou aquele emprego, porque você comprou aquele carro, porque você namora aquela pessoa tóxica também. A sua mãe, se ela for uma pessoa normal, ela vai sentar com você e dizer assim: meu filho, é o seguinte, você tem condições financeiras de comprar esse carro? O carro é lindo, você merece, mas cuidado com suas finanças, cuidado com sua economia. Dá um conselho, você aceita ou não se quiser, mas a mãe, quando ela é amorosa, quando ela é cuidadosa, ela faz isso. Não criticar, entendeu? Não criticar. E se você namora uma pessoa tóxica, sua mãe pode dizer assim: olha, a internet está cheia de explicação do que é uma pessoa tóxica. Eu acho que o comportamento daquela moça ou daquele rapaz não está sendo um comportamento normal, observe isso. E pronto, acabou. Lá você já deu o seu conselho,
Se quiser seguir, siga. Se não quiser, quebra a cara. Lá na frente a gente conversa. Agora, ficar criticando, jogando você para baixo, diminuindo você, jogando praga. Às vezes sua mãe diz assim, esse é um trabalho que não vai dar certo, esse trabalho não presta, você merecia coisa melhor, mas foi o que você achou naquele momento. É o que você quer, então vá para o seu trabalho, não importa, foi você que escolheu. Esse carro não combina com você, não importa, é você que escolheu. Você não pode namorar aquela pessoa. Eu gosto de fulana, problema dela que ela gosta de fulano, então manda ela casar com fulana ou fulano, né? Então, se sua mãe derruba você, derruba suas decisões com ciúmes, né? Ou por falta de apoio, você vai terminar sem confiança em você, na sua capacidade de tomar suas próprias decisões. Não aceite isso. Não aceite isso. Não deixe sua mãe tomar decisões por você. 10º sinal que sua mãe é tóxica. Ela tenta viver a vida dela através de você. Isso é o que mais acontece. Manipulação. E isso aqui é o que mais acontece. Se bem que os pais são mais manipuladores do que as mães. As mães usam outras táticas diabólicas igual a essas que eu estou falando, né? Mãe que tenta viver a vida através da vida dos filhos. Sua mãe pode tentar usar você, ou sua mãe está tentando usar você como um caminho para ela alcançar os desejos e os objetivos dela. Então é uma mãe tóxica. Embora seja comum que os pais façam isso, é injusto que sua mãe controle suas escolhas acadêmicas, de carreira, relacionamentos, etc, 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 para poder corrigir as falhas dela. Sua mãe pode pensar que está cuidando do seu melhor interesse, sem saber que está realmente procurando satisfazer seus desejos pessoais. Deixe sua mãe saber que você se sente desconfortável quando ela faz isso. Deixe sua mãe saber que você se sente confiante quando você escolhe seu próprio caminho, toma suas próprias decisões, né? E que você é capaz de lidar com os desafios sem interferência. 11º sinal que sua mãe é narcisista. 11º sinal que você tem uma mãe tóxica, narcisista. Tóxica essa mesmo. Ela é codependente? Codependência parental refere-se à dependência excessiva de um pai ou de uma mãe em relação ao filho para fornecer apoio físico, financeiro, emocional, tudo, todo tipo de apoio, todo tipo de apoio. Em outras palavras, você... Gente, eu tenho que ir porque é tanta coisa, tá? Eu tô aqui com minha cabeça fervendo para poder lembrar de tudo. Você se torna cuidador ou cuidadora da sua mãe tóxica antes dela ficar velha. Mal você cresceu, e que isso é desde pequeno. Desde pequeno, 6 anos, 7 anos, se você fizer uma retrospecção mental para a sua infância, você vai descobrir que você era cuidador da sua mãe desde que você tinha 5 anos de idade. Você se torna esse cuidador na dinâmica disfuncional que você é criado, porque você foi criado de uma forma disfuncional. Sua mãe tóxica, ela pode dizer coisas tão disfuncionais para fazer você se sentir obrigada a dedicar a sua vida 100% a ela. Eu tenho seguidores aqui e tenho clientes que estão com mais de 40 anos, não conseguiram casar porque tem que tomar conta da mãe. Que tem que cuidar da mãe, porque ela não quer ninguém. Eu vou pagar uma pessoa para tomar. Não, meu filho, eu não quero. E o filho lá, que já foi manipulado desde pequenininho,
não consegue viver sua vida, fica cuidando da mãe, antes dela ficar velha, porque quando tá velha a gente cuida mesmo, né? Não tem jeito. Sabe o que é que esse tipo de mãe, essa mãe codependente diz? Eu cuidei de você a vida toda. Por que você não me ajuda? Por que você não quer cuidar de mim? Ela pode dizer coisas que vai prender você a vida inteira e você não vai viver sua vida. Eu conheço um jornalista na Itália, ele está com 70 anos. E a mãe não deixou ele casar para cuidar dela, ele cuida dela. Ela agora está com 90 e tantos anos. Tá bom? Não viveu a vida dele cuidando dessa mãe, codependente. Quando ele viajava a trabalho, a mãe ficava com febre. Ele tinha que voltar correndo. E às vezes tinha que levar ela quando ele ia fazer trabalhos, né, lá do jornal que ele trabalha, da emissora de televisão que ele trabalha, quando ele tinha que levar a mãe. Enquanto os colegas estavam todos se divertindo, ele estava lá dentro do quarto do hotel com a mãe. Tem situações bem sinistras, viu, gente, que vocês sequer imaginam. Então, essas coisas que elas vão dizer a vocês, eventualmente você vai sentir angústia, ansiedade, depressão e principalmente ressentimento por ter que renunciar às suas necessidades, à sua vida, às suas responsabilidades para agradar sua mãe codependente. Se você nunca casou para ter um filho, e se você casou, a vida da sua esposa ou do seu marido é um inferno, porque você tem que levar essa mãe para todo canto. Ela não deixa você ser feliz. Mãe codependente é um problema. Vamos para aquela mãe que aplica, né, tratamento de silêncio. Então, o tratamento silencioso é uma arma de controle poderosa. Silêncio ele pode ser usado para várias coisas, para coisas boas, mas principalmente para as coisas ruins. O tratamento de silêncio é um tipo de agressão, é uma tática ou um método passivo-agressivo. Tratamento de silêncio é um método passivo-agressivo da pessoa comunicar insatisfação, raiva e outros sentimentos ruins em relação a você. Simplificando, a pessoa se desliga, se retira e ignora você simplesmente para se vingar e para puni-lo ou puni-la. Essa tática de manipulação é semelhante a um vídeo que eu já fiz, né, que é parede de pedra. Eu já falei sobre esse comportamento disfuncional, em que a pessoa fica intransponível, virou a parede de pedra. Frequentemente, a parede de pedra e tratamento de silêncio normalmente é usada por narcisistas encobertos, que eu chamo de narcisista oculto, eu chamo de vários nomes, mas o nome mais comum é narcisista encoberto. Ou, como a gente chama na psicologia, narcisista disfarçado. Durante o período de silêncio, ela não inicia a conversa, não responde o que você pergunta e não responde às suas necessidades. A atitude dela não é apenas desdenhosa, mas também está se envolvendo em um abuso psicológico, o que prejudica a autoestima dos filhos ou das filhas. Prejudica a sua autoestima. Então, tratamento de silêncio causa isso nos filhos. Imagine você estar dentro de uma casa com sua mãe e ela não falar com você. Isso é a coisa mais ridícula que existe. Essa pessoa precisa de uma clínica psiquiátrica. Uma das piores coisas que a mãe tóxica faz, ela te humilha publicamente. De todos os sinais de mãe tóxica, este pode ser considerado o pior. Enquanto está dentro de casa,
enquanto o abuso é privado. Uma pessoa adulta ficar sofrendo abuso é tão humilhante, e agora você ser humilhado em público por sua mãe. Isso é ruim o suficiente para você afastar-se definitivamente dessa pessoa. Quando você é humilhado pela sua mãe, quando essa mãe te critica em público, te rebaixa, te ostraciza para obter vantagem, trazer seu comportamento tóxico para o domínio público ou nas mídias sociais está levando as coisas para outro nível. A mesma coisa é vice-versa. Quando os filhos tóxicos, que se dizem vítima de mãe tóxica, começa a pegar suas frustrações e seus desgostos com a intenção de se reafirmar e de causar comoção pública, sendo que está sendo tão tóxico quanto a mãe que o criou. Então, quando a mãe traz esse comportamento tóxico para o domínio público, seja nas mídias sociais, ou seja pessoalmente quando estiver com você em um evento, está levando as coisas para outro nível. Não é um relacionamento mãe-filho. É provável que ela tenha o hábito de insultar você em público ou na frente dos seus amigos quando você era criança. A humilhação e o desrespeito machucam profundamente quando ela grita ou discute alto com você em público. Por mais resiliente que você seja, se sentirá profundamente diminuído ou diminuída. Não há nada que explique, não existe nada, nenhuma razão para você aturar esse tipo de abuso de sua mãe. Dói, né, gente? Isso é doloroso. Ser humilhado publicamente são manchas difíceis de serem retiradas. Não existe água sanitária que tira essa mancha. É para sempre. Fica uma mancha psicológica, uma mancha emocional, impossível de limpar. Por mais tratamento que você passa, com mais tratamento que você faça, essa mancha vai estar ali. Em algum momento aquilo vai te lembrar. Essa é uma das coisas bem dolorosas. Mãe que não reconhece o sucesso do filho. 14º sinal que sua mãe é tóxica. Algumas mães adoram, a maioria das mães, né? A conquista dos filhos e vibra e sai falando para todo mundo e faz uma festa. As mães normais sentem orgulho daquele filho, olha com orgulho para aquele filho, para aquela filha. Você pode ver como os olhos iluminam quando a mãe normal está contando o sucesso do filho para os outros. Mas se sua mãe é tóxica, ela vai ter uma crise de inveja e ciúme em relação a você. Ela não consegue dizer parabéns, bem feito, você mereceu, você foi o máximo. Não, ela não reconhece isso. Se ela é narcisista, ela não vai reconhecer isso. Seu sucesso, o nosso sucesso, o sucesso de qualquer pessoa causa danos ao ego narcisista. Então, com sua mãe narcisista não é diferente. Por que isso? Porque os narcisistas eles são competitivos e eles odeiam quando os outros têm sucesso. Suas conquistas só significarão algo para sua mãe se ela receber o crédito, tá? Ou puder compartilhar os holofotes. Vocês já viram? Olha, vocês já viram no Oscar, quando a pessoa pega lá o Oscar, né?
A primeira coisa que eles fazem, os atores, o que é que eles fazem? Agradeça a minha mãe, meu pai, não sei o que lá. Quando você vai ler as histórias deles, aí vocês sabem o que é mãe tóxica, né? Tem um ator famoso aí que todo mundo gosta, aquele de Matrix, né? Ele dali tem uma relação meio esquisita com a mãe, né? Então, você vê que, que ele é travado, ele é complicado, né, gente? É bem complicado. Mas tem filhos que já estão tão dominados que você não pode também se referir à mãe tóxica deles. Então, se você tem uma mãe tóxica e você faz sucesso, você tem que levar ela para os holofotes, porque você só chegou onde chegou por causa dela. Ela esquece que você tem capacidade, talento, você tem um cérebro, você pensa, você tem inteligência. Ela esquece tudo isso. 15ª. Você vive pisando em ovos quando você está perto da sua mãe ou quando sua mãe está em casa? Lidar com a mãe tóxica faz com que você fique nos dedos dos pés, andando nos dedos dos pés ou nos calcanhares, né? Você nunca anda com o pé firme, com a palma do pé firme no chão. Você sempre está pisando em ovos. Você está sempre se vigiando, sempre se policiando, prestando atenção no que você diz, prestando atenção no que você faz. Você presta atenção até no seu movimento físico. Olha que coisa, olha que loucura, olha que coisa maluca isso, gente. Esperando não ofendê-la e nem aborrecê-la. Você geralmente tem medo de iniciar uma conversa ou pedir a opinião dela, devido ao humor, né? Porque quando você pisa em ovos é porque o humor da sua mãe é instável. Então, temendo o que ela vai dizer, né, o que ela vai responder de forma negativa, que você já treme. Gente, vocês são adultos. Por que vocês estão com medo dessa mãe, né? Um sentimento arraigado de medo ao redor dela pode ser a razão pela qual você sente estresse, ansiedade, medo, pânico, né? Quando você está próximo da sua mãe e você evita a todo custo estar perto dela. É seguro dizer que você está lidando com uma mãe tóxica? Sim, desde que ela exiba um ou mais sinais desses que eu falei. Se sua mãe tiver de 3 a 5 sinais desses 15 que eu falei, pode considerar que sua mãe é tóxica. Pode considerar que sua mãe é tóxica. Tá bom? Um beijo no coração de vocês.